Por 20 anos, uma muralha impenetrável de mísseis antiaéreos avançados foi erguida, projetada especificamente para deter um primeiro ataque americano. Mas naquela noite, o operador que encarava a tela do radar, S-300 próximo a Teherã, não via muralha nenhuma. Via um céu vazio. O varredura verde e luminosa do seu monitor mostrava apenas corredores aéreos comerciais e o estático de interferência do solo. Ele estava sentado dentro de uma van de comando fortemente blindada, cercado por milhões de dólares em sistemas de alerta antecipado de engenharia russa, completamente alheio ao fato de que tinha exatamente 13 segundos de vida pela frente. A única coisa que impedia aquilo de acontecer era a física fundamental do eletromagnetismo. A maior campanha aérea americana desde a tempestade no deserto começou não com um rugido ensurdecedor, mas com um silêncio total e aterrorizante. Cortando a escuridão gelada, a 45 mil pés de altitude, 12 caças F-20 e 2 Raptor deslizavam para dentro do espaço aéreo hostil. Na cabine da aeronave líder, o Major Jake Viper Morrison respirava com ritmo controlado dentro de sua máscara de oxigênio. Havia um silêncio de rádio absoluto. Cada sensor ativo do seu caça havia sido desligado, sem nenhuma emissão. A aeronave operava estritamente com receptores passivos de ameaça e navegação inercial pré-carregada. Lá embaixo, a mais sofisticada rede integrada de defesa aérea do Oriente Médio varria o céu, bombeando megawatts de energia de radiofrequência para a atmosfera, desesperadamente à procura de um alvo. Não encontrava nada, mas os sensores passivos dos F-22 já os tinham rastreado. O Raptor não apenas derrota o radar, ele quebra o alicerce matemático da defesa aérea. Para um sistema de radar S-300 ou Bavar 373, o caça de 62 pés e 43 mil libras tem uma seção transversal de radar equivalente à de uma bolinha de aço. Isso não é conseguido sendo invisível, mas sendo altamente reflexivo, exatamente das formas certas. Revestimentos absorventes de radar, altamente sigilosos, absorvem as ondas de alta frequência, enquanto o alinhamento geométrico, preciso das asas, lemes traseiros e entradas de motor, dispersa as ondas de rádio restantes para longe do receptor inimigo. Além disso, o F-22 utilizava seus motores, Pratt e Whitney. F-119 para supercruzeiro, voando a Mach 1,5 sem usar pós-combustores. Isso reduz drasticamente sua assinatura térmica no infravermelho, impedindo que as forças terrestres obtenham um bloqueio térmico. Mas se infiltrar é apenas metade do trabalho. Um caça furtivo é inútil se não consegue eliminar o que está caçando. Minutos depois, os compartimentos internos de armamento dos F-22 se abriram com um estalo. Por uma fração de segundo, os compartimentos escancarados criaram um pico enorme na seção transversal de radar da aeronave, mas se fecharam rápido demais para que um míssil superficiar conseguisse calcular uma solução de disparo. Naquele piscar de olhos, 48 bombas de pequeno diâmetro, GBU-39, caíram na esteira aerodinâmica. A GBU-39 é uma arma de planagem de precisão de 250 libras. Por serem tão compactas, um único Raptor pode carregar 8 delas internamente, mantendo seu perfil furtivo até o momento exato do lançamento. Uma vez liberadas, as bombas abrem asas de planagem em formato de diamante, permitindo que naveguem de forma autônoma por mais de 60 milhas até seus alvos. Elas não caem, elas voam. A 60 milhas de distância, os operadores de radar finalmente viram algo em suas telas. Não aviões, mas as próprias bombas, aparecendo apenas segundos antes do impacto ao entrarem em seu mergulho terminal acentuado. Já era tarde demais. As GBU-39s usam uma espoleta multimodal configurada para explodir no ar a apenas alguns metros acima das antenas de radar, cobrindo os delicados sistemas eletrônicos com fragmentos de tungstênio em alta velocidade. As explosões despedaçaram a noite. Vans de comando foram vaporizadas. Arranjos de radar desmoronaram em metal retorcido. Geradores de energia primários detonaram, mergulhando bases militares inteiras na escuridão.
Em exatamente 13 minutos, 40% da rede de defesa aérea de longo alcance foi perdida para fantasmas que nunca chegaram a ser vistos. E então, o pânico paralisante se instalou. Na base aérea de Mehrabad, sirenes uivaram enquanto o mais experiente piloto de caça da nação defensora, o coronel Hassan Rezaei, decolava na escuridão com outros 11 F-14 Tomcats. A ordem do comando era simples. Os americanos estão cegando a rede. Encontre-os. Mate-os. Rezaei empurrou os manetes até a potência militar, seu poderoso radar AWG-9 pintando o céu com energia eletromagnética bruta. O AWG-9 é uma relíquia da Guerra Fria, uma solução de força bruta. É incrivelmente poderoso, capaz de rastrear alvos a mais de 100 milhas de distância. Mas funciona como um holofote gigantesco em um quarto completamente escuro. Ilumina apenas o espaço vazio, mas todo sensor passivo, num raio de 300 milhas, pode ver exatamente de onde vem aquela luz. Lá em cima, os displays de alerta de ameaça do Major Morrison acenderam imediatamente, identificando a frequência exata e a repetição de pulso dos Tomcats iranianos. 12 F-14 em voo piscou no link de dados tático seguro no visor de Morrison. Estão nos caçando. Morrison nem sequer ajustou sua rota de voo. Que queimem combustível, ele pensou. Que vasculhem o escuro vazio. Porque os F-22 foram apenas os que arrombaram a porta. Os verdadeiros destruidores já estavam dentro da casa, voando em uma missão que havia começado 30 horas antes no Missouri. Horas depois, os riscos escalaram do tático para o estratégico. Cortando pelos buracos recém-criados na rede de radar despedaçada, 6 bombardeiros furtivos B-2 Spirit avançavam. Nas cabines apertadas e pressurizadas, 2 pilotos gerenciavam as enormes asas voadoras, seus corpos vibrando com o zumbido grave dos 4 motores turbofan. O alvo não era um aeródromo nem um bunker de comando. Era a instalação de enriquecimento nuclear de Natanz, enterrada a 80 pés abaixo de rocha sólida e concreto armado. Para destruir um alvo tão profundo, explosivos convencionais não eram suficientes. Era necessária energia cinética pura e catastrófica. Os B-2 carregavam a GBU-57, a bomba penetradora massiva de ordinança, ou MOP. Esta é uma lança de aço guiada por GP, esse pesando 30.000 libras. Tem quase 20 pés de comprimento e está carregada com mais de 5.000 libras de explosivos de alta potência. Mas sua verdadeira brutalidade está em sua blindagem. Fabricado a partir de uma liga de aço endurecido especializada, o MOP é projetado para sobreviver a um atrito inimaginável. Quando lançada de 40.000 pés, a gravidade acelera a arma a velocidades supersônicas. Ela não explode no impacto. Usa essa enorme energia cinética para perfurar com precisão terra, rocha e concreto. A arma utiliza um espoleta inteligente altamente avançado que conta fisicamente as camadas de concreto e os vazios de espaço pelos quais passa, detonando apenas depois de atingir a câmara subterrânea do bunker. Momentos depois, os Spirits liberaram suas cargas. Os enormes bombardeiros visivelmente guinaram para cima, enquanto 30.000 libras de peso instantaneamente caíam de seus lançadores rotativos internos. O primeiro MOP atingiu o solo, vaporizando instantaneamente a rocha superficial e abrindo uma cratera de 60 pés na terra. Milissegundos depois, perfeitamente sincronizado e guiado para as mesmas coordenadas de GPS exatas, o segundo MOP mergulhou diretamente naquela cratera, penetrando ainda mais fundo na terra enfraquecida antes de detonar. 12 explosões subterrâneas massivas sacudiram o deserto. Monitores sísmicos registraram os impactos como terremotos localizados. A instalação subterrânea desmoronou completamente para dentro. Anos de desenvolvimento nuclear, milhares de centrífugas e milhões de dólares em pesquisa foram esmagados sob milhões de toneladas de escombros. Os B-2 curvaram suavemente de volta em direção ao espaço aéreo amigo, completamente intocados, deixando apenas fumaça e poeira em seu rastro. Com o sol já alto, as forças defensoras perceberam que estavam sangrando até morrer. Haviam perdido sua rede de alerta antecipado e seu programa nuclear.
Mas a campanha aérea estava apenas mudando para sua próxima fase. A supressão das defesas aéreas inimigas. 36 caças F-35 Lightning II cruzaram a fronteira. Não carregavam bombas. Estavam caçando as baterias de mísseis superfície e ar sobreviventes que haviam silenciado para se esconder. Os comandantes defensores enfrentavam um pesadelo psicológico impossível. Se ligassem seus radares para atirar nos F-35, revelariam sua localização. Se os mantivessem desligados, sobreviveriam, mas ficariam completamente cegos enquanto seu país ardia. Quando um desesperado comandante de bateria Bavar 373 finalmente cedeu e ativou seu radar de rastreamento, a armadilha se fechou. Os F-35 estavam armados com o AGM-88 um míssil anti-irradiação avançado. No momento em que o radar inimigo emitiu um pulso, os computadores de bordo do F-35 geolocalizaram instantaneamente a fonte da emissão. O míssil foi disparado. Acelerando além de Mach 2, o AARGM se guiou pelas ondas de radar. Percebendo seu erro, o comandante inimigo desligou violentamente o sistema, mergulhando-o de volta no silêncio. Em guerras passadas, isso teria feito o míssil perder o bloqueio e errar o alvo. Mas o AARGM possui seu próprio radar ativo de ondas milimétricas e uma memória inercial. Ele se lembra exatamente de onde o radar estava antes de ser desligado. O míssil caiu do céu, detonando diretamente sobre a antena de radar silenciosa. Em 22 minutos, 18 mísseis destruíram 9 baterias de mísseis superfície e ar. No fim da tarde, o coronel Rezaei finalmente conseguiu o que queria. Exausto, voando sua terceira missão do dia, seu radar AWG-9 captou algo. 4 F-16 americanos, pesadamente carregados com bombas não guiadas, realizavam um ataque diurno a um depósito de munições próximo a Isfahan. Sem furtividade, altamente visíveis e perfeitamente ao alcance. Rezaei travou seu radar. O tom em seu fone passou a um pitch constante e estridente. Ele puxou o gatilho em seu manche. Um enorme míssil AIM-54 Phoenix caiu de sua asa. Pesando mais de 1.000 libras, o Phoenix se acendeu com um flash cegante de combustível sólido de foguete, acelerando em direção aos F-16 a Mach 5. Dentro do F-16 líder, alarmes de alerta explodiram no fone do piloto. O piloto despejou violentamente chafe para confundir o radar, puxou o manete até o limite e lançou o caça em um mergulho defensivo devastador de 9G. O traje G inflou violentamente ao redor de suas pernas, comprimindo o sangue de volta para a parte superior de seu corpo para evitar o desmaio. Sua visão estava escurecendo, lutando para respirar. Mas, milagrosamente, o Phoenix perdeu o bloqueio na densa nuvem de chaff, detonando inofensivamente a algumas centenas de metros de distância. Rezaei praguejou, estendendo a mão para armar seu segundo míssil. Mas o que ele não sabia, o que seu radar desatualizado absolutamente não conseguia lhe dizer, era que os F-16 não eram apenas um pacote de ataque. Eram isca. Cruzando invisivelmente a 40.000 pés, diretamente acima do combate aéreo caótico, estavam 2 F-22 Raptors. O Major Morrison observou o F-14 cair diretamente na armadilha. Armas livres. Morrison selecionou o AIM-120D AMRAAM. Ao contrário do enorme míssil Phoenix, que exigia que o F-14 mantivesse um bloqueio de radar constante e estável para guiar a arma até o alvo, o MRAAM é uma arma de disparo e esquecimento com seu próprio buscador de radar ativo no nariz. Morrison disparou 2 mísseis a 60 km de distância. Por 55 km, os AMRAAMs planaram silenciosamente pelo ar fino e gelado. Receberam atualizações de dados de curso médio criptografadas do Raptor, ajustando suas trajetórias de voo sem jamais emitir uma única onda de rádio. Os F-14 não tinham absolutamente nenhuma indicação de que estavam sob ataque. Então, a 8 km de distância, os AMRAAMs entraram em modo pitbull. Seus radares ativos internos se acenderam, gritando com energia. Na cabine de Rezaei,
O receptor de alerta de radar de repente uivou um aviso de lançamento. Mas não havia tempo para reagir. O míssil já estava viajando a Mach 4 a apenas alguns quilômetros de distância. O F-14 de seu companheiro de ala evaporou em um acerto direto, transformando-se em uma nuvem de alumínio em expansão e combustível de aviação. Segundos depois, o caça de Rezaei sacudiu violentamente quando uma detonação de proximidade despedaçou seu motor esquerdo. Alarmes de incêndio inundaram a cabine, transformando o espaço em um estroboscópio de luz vermelha. A hidráulica zerou. O manche morreu em suas mãos. Com o enorme Tomcat tombando do céu em uma guinada plana irrecuperável, Rezaei alcançou entre as pernas e puxou a alça amarela e preta. A cobertura voou com cargas explosivas. O violento impulso do assento ejetor golpeou sua coluna enquanto ele era arremessado para o ar gelado, forçado a descer em seu paraquedas e assistir todo o seu esquadrão pegar fogo e cair ao redor dele. A Força Aérea Defensora estava oficialmente destruída. Temendo a perda total de seu corpo de pilotos, eles imobilizaram todos os caças restantes. Mas o regime tinha uma última carta apocalíptica a jogar. Se não podiam vencer no ar, queimariam as pistas americanas até o chão. Naquela noite, um enorme e desesperado ataque de saturação foi lançado. No fundo das montanhas, portas blindadas deslizaram para abrir. 34 mísseis balísticos, todo o estoque operacional restante das forças defensoras, foram disparados simultaneamente contra a base aérea de Al Udeid, no Catar, o centro nevrálgico das operações aéreas americanas. Este não era um ataque de precisão, era uma tentativa de sobrecarregar os limites matemáticos das defesas aéreas americanas usando volume puro, ogivas de engodo falsas e manobras terminais. Dentro do posto de comando da bateria Patriot, em Al Udeid, os displays táticos se transformaram em uma parede de rastros vermelhos. Os operadores fitavam as telas enquanto as vozes automatizadas anunciavam o cenário de pesadelo. Vampiro, vampiro. 34 mísseis balísticos se aproximando. Impacto em 6 minutos. A defesa era em camadas, operando em cálculos computacionais de fração de segundo. A 90 mil pés, os sistemas de defesa de área de alta altitude terminal, o THAD, foram acionados. Os interceptores do Tehad não carregam ogivas explosivas. Eles dependem de um buscador infravermelho para detectar o calor do míssil que se aproxima, direcionando-se diretamente para a trajetória da ogiva para destruí-la através de puro impacto cinético. Os interceptores do THAD colidiram com os alvos de alta altitude, destruindo 26 mísseis na estratosfera, transformando o céu escuro em um espetacular show de luz de explosões silenciosas em alta altitude. Mais 8 ogivas escaparam pela rede. Estavam na fase terminal, mergulhando a Mach 7 diretamente em direção à linha de voo lotada de aeronaves abastecidas. A rede instantaneamente transferiu os alvos sobreviventes para as baterias Patriot P, AC-3MSE. Assim como o THAAD, o Patriot P AC-3 é um interceptor de destruição por impacto direto, mas opera em altitudes mais baixas. Usa um radar ativo de banda K altamente ágil para rastrear a ameaça que se aproxima. Ele fisicamente abalroa o míssil balístico, que se aproxima a velocidades de fechamento superiores a Mach 10. Para garantir a destruição completa, possui um intensificador de letalidade, uma pequena carga explosiva que dispara fragmentos de tungstênio para fora apenas milissegundos antes do impacto para ampliar a zona de destruição. A 15 mil pés, os Patriots foram lançados em uma enorme salva. O céu sobre a base se transformou em uma teia caótica de rastros de fumaça branca e flashes brilhantes e cegantes de impactos cinéticos. 3 dos mísseis que se aproximavam foram fisicamente despedaçados no ar, chovendo destroços inofensivos sobre o deserto. Mais 2 foram desviados de curso por quase acertos, detonando na areia vazia fora do perímetro da base, sacudindo o solo, mas não causando nenhum dano. Mas 3 rastros ainda estavam caindo. Os alarmes no posto de comando se transformaram em um tom contínuo e ensurdecedor enquanto os interceptores erravam.
Os radares perderam o rastreamento e toda a base se preparou para o impacto devastador de milhares de libras de explosivos de alta potência.